Eu saúdo a todos com a santa e poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero externar os meus agradecimentos ao pastor Marcos Lima, a sua esposa irmã Edna, pela recepção carinhosa, calorosa em nos receber no seu lar, pela confiança de nos convidar para estar ministrando a palavra de Deus aqui em Itapuí, na Igreja Brasil para Cristo. Quero parabenizar o pastor pela igreja, muito bonita, a todos os irmãos. E eu quero dizer, tudo que quando o Senhor Jesus colocar na minha mente, no meu coração, eu vou transmitir nesta noite. Eu não vou voltar para a pratinha com um recado, com aquilo que Deus colocar na minha vida. E eu uso a palavra de Deus. Vamos à Bíblia, 2 Reis, capítulo número 4. Vamos ver esses 7 versículos. E eu quero contar algumas experiências, o conteúdo desta mensagem. E eu confesso para os irmãos que todas as vezes, pastor, que eu assumo o microfone para entregar a palavra, a poderosa, impactante, a infalível palavra de Deus, a minha perna fica tremosa. Eu fico atemorizado porque esta palavra não é minha. Esta palavra é daquele que venceu a morte. E eu quero já profetizar na autoridade do Espírito Santo. Se veio alguém para ouvir a voz de Deus, abra o teu coração. Se você entrou aqui abatido, angustiado, triste nesta noite, existe um ser aqui que te conhece, por dentro, por fora, de baixo para cima, de cima para baixo, de todos os ângulos. Ele conhece o problema que você deixou lá na sua casa. Ele sabe dos problemas que você tem enfrentado. Mas nesta noite, o Senhor Deus está enviando legiões de anjos para esta casa nesta noite. Mais e mais do que já está aqui. E receba a vitória em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Jesus está aqui, irmãos. Algumas pessoas adoram a Jesus da boca para fora às vezes e pensam que Deus está lá num céu distante, que não está vendo, está alheio ao seu problema. Mas eu quero dizer para você, Ele está muito mais próximo do que você imagina. Ele está dentro de você nesta noite, na pessoa do Espírito Santo. Então, se você tem boca, adore a Ele nesta noite. Abra sua boca e comece a glorificar ao Senhor que está vivo para a glória de Deus e para a alegria da igreja de Itapuí nesta noite. Não é tempo de vivermos de cabeça baixa, é tempo de levantarmos a nossa cabeça para o céu de glória e darmos um brado de vitória, porque Jesus está vivo, 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 e está aqui nesta noite. Ele derramou o seu sangue carmesim pela minha vida, pela sua vida. Então adore a Deus nesta noite, aleluia. Estou empolgado, sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Bíblia Sagrada, segundo livro de Reis, capítulo número 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Nós vamos falar sobre isso nesta noite. Amém, amados? Que achou o texto bíblico, diga amém. Amém. Glória a Deus. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, preste atenção, vasos vazios, vírgula, e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. E partiu, pois deu dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse:
não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, irmão? Podeis tomar assento em nome de Jesus. Este texto bíblico é muito profundo. Tem muitas verdades aqui bíblicas e lições para nossas vidas, lições espirituais. O pastor aqui disse que sobre o azeite, os irmãos bem sabem, na Bíblia, que simboliza o Espírito Santo. E o interessante é que a situação desta mulher, que a Bíblia não cita o seu nome, é uma situação caótica, uma situação até melindrosa de comentar. A sua mulher perde o seu esposo e se torna viúva, e havia 2 filhos. E parece que a situação é tão difícil para aquela mulher que ela não tinha nada. E o interessante, o que Deus fala comigo para transmitir para a igreja, é que muitas pessoas às vezes pensam que não tem nada, mas tem algo lá dentro dele, na sua vida, na sua casa, que Deus, através daquele algo, aquilo que parece insignificante, pequeno, que está lá no canto, jogado, Deus, através daquele artigo tão humilde e simples que parece, Deus vai fazer um milagre. E eu vejo aqui, igreja Itapuí, que Deus, ele usa das coisas que não são para confundir as coisas que são. E eu vejo que esta mulher entra numa situação de desespero, porque o credor já começa a bater as portas, porque a dívida já tinha tomado conta, ela não tinha como pagar a dívida. E o credor vem agora ameaçar a levar aquilo que ela tinha de mais precioso, que eram os seus filhos. Eu quero dizer para os irmãos nesta noite, nesta igreja, existe alguém que está querendo roubar aquilo que você tem de mais precioso na sua casa. Alguém que não quer ver mais os seus filhos na sua casa. Alguém que quer levar os seus filhos para ser escravo. E ele se chama Satanás. Mas o que eu vejo aqui, que este ser Satanás, ele quer destruir a família. Ele quer dividir a família. Ele quer acusar a pessoa e fazer com que a pessoa não veja mais saída, não veja mais solução, e entre em desespero. Mas o que eu aprendo nesse texto bíblico é que a mulher lembra de um profeta chamado Eliseu. Ela não vai procurar o vizinho da direita nem da esquerda, ou aquele descrente, aquele que não acredita em nada, aquele que não oferece nenhuma confiança, nenhuma palavra de conforto e de ajuda. Ela vai buscar um profeta. E eu quero dizer, debaixo da unção de Deus nesta noite, e lhe perguntar a você que está aqui nesta noite, olhe para mim. Quero perguntar: você tem um profeta? Você tem um profeta nesta noite? Eu quero falar que existe um profeta maior do que todos os profetas, que morreu na cruz do Calvário, e ele está vivo e está aqui nesta noite. Se você veio nesta noite para falar com o profeta e trazer a sua situação para o profeta, nesta noite o profeta tem palavra de vitória para a sua vida. O profeta tem bênçãos para a sua vida, e aqueles que vêm após ele jamais vão ter resposta. Jesus está com as mãos estendidas nesta noite para todos que estão aqui nesta noite. O profeta está aqui. Jesus está dizendo assim: vinde após mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, diz o Senhor nesta noite. Mas será que esse profeta vai me ajudar? Eu estou aqui como atalaia de Deus, como porta-voz dele, e te avisar que nesta noite confia nele, e ele tudo fará em prol da sua casa. Tem pessoas desesperadas,
história que nem me corre, nem me bacaçurianda. O diabo não vai colocar um ponto final, porque Jesus tem promessa. Deus não vai roubar o que é seu. Por abacanha, no chebiana, aquilo que Deus prometeu para a sua vida, fique em paz. Promessas de Deus não caem por terra. Palavra de Jesus não volta vazia, jamais. Agora tem pessoas, olha para mim, que quando chega um problema na casa dela, ela vai procurar no lugar errado, mano. Tem pessoas que batem em portas erradas. Eu lembro das mulheres que foi para o sepulcro. Jesus falou: espera lá na Galileia, que eu vou citar e vou aparecer lá. Não, sabe o que elas fizeram? Foram para o sepulcro, para o cemitério, procurar Jesus no meio dos mortos. Eu quero dizer aqui, não sei para quem e para quantos eu estou profetizando, você está batendo em porta errada, meu querido. Você tem que bater na porta certa, e esta porta, ela se chama Jesus. É a única solução, a única saída, é o único caminho. Ele é a vida, a verdade. Não adianta fugir da realidade. E tem pessoas que estão procurando Jesus no lugar errado. É a mesma coisa de dar burro em ponta de faca. Não adianta. Mas o que eu admiro nesta mulher, que ela foi até o profeta Eliseu. E Eliseu, homem de Deus, o diabo tentando tornar os filhos daquela mulher levar como escravos. E ela vai, porque ela fala: meu marido era teu servo, servia a ti, e agora o que eu faço? E o interessante é que no diálogo, olha aqui para mim, presta atenção. Deus tem coisa linda nessa noite, pessoal. Eu creio. Um diálogo com o homem de Deus, com o profeta. O profeta não despediu ela, falou assim: não, agora que está tudo endividado, não tem mais isso, nem me procurar, não. No diálogo, o profeta falou assim: olha, declara a mim. Eliseu falou assim: que é que ele fazer? Declara-me o que tens em casa. E a mulher fala assim: olha, eu não tenho nada em casa. Aí tem uma vírgula. Ela fala nada em casa, tem uma vírgula. Não era o ponto final. E o que funciona na cabeça dela é a memória, lembrança. Tem pessoas achando que não tem nada aqui. Tem pessoas achando que não tem nada. Eu não tenho nada. Deus vai trazer memória para você e saber que dentro de você existe algo de precioso. Está no interior da sua casa. A sua casa hoje simboliza a casa, o seu corpo, aonde o azeite está lá dentro. Parece que é pouquinho que está lá dentro, que é o Espírito Santo dentro do seu ser. E você hoje está tendo um encontro com um profeta chamado Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. E ele está te perguntando assim nessa noite: o que você tem? E alguém pode estar dizendo: não tenho nada, estou endividado. Você tem algo de Deus dentro de você. Tem algo, não é o final. Deus vai trazer a memória pelo seu Espírito Santo em vidas nesta noite. Tem pessoas aqui, pastor Marcos, que pensam em desistir. O Espírito Santo me fala através desta palavra. Tem pessoas achando que não tem a capacidade. Tem pessoas que já dizem assim: eu não tenho nada, eu não tenho talento, não tenho. É mentira do diabo. Você tem. Você tem, e Jesus hoje vai fazer florescer esse mistério na sua vida. Você não está dentro desta igreja por acaso. Foi Deus que te trouxe para esse lugar. Deus quer você trabalhando na obra dele. Não é para ficar de cabeça abaixo.
azeite na vida deste, mandou, me chegar e vai sair tudo que não presta. E esse vaso vai ser preenchido não com coisas profanas, com coisa mundana, material deste mundo, mas o espiritual tomará conta da sua vida hoje. Estou clamando e anda séria. Meu Deus! Não tenho nada em casa. Não tem nada. Vírgula. Começa a funcionar a cabecinha. Me lembrei. Eu tenho um recipiente lá, um vaso, uma botija lá no canto da minha casa. Mas é muito pouco, eu tenho um pouquinho de azeite. Você tem um pouco hoje? Você tem um pouco de Deus na sua vida hoje? Meu querido, minha querida, que essa criança não. Se você tem, você vai ver o que vai acontecer daqui a pouco. Deus vai levantar profeta aqui, pastor Marcos. Deus tem mistérios e ministérios para muitas pessoas que estão aqui dentro dessa congregação. E eu não sei a vida de ninguém, não conheço a vida de ninguém, congrego lá do outro lado. Mas o meu Deus é o mesmo Deus seu. E eu sou profeta de Deus nessa noite para falar aquilo que Deus me manda falar. Interessante. Ela lembra. A memória funciona. A primeira coisa que o Espírito Santo traz na vida da pessoa é lembranças. A Bíblia fala do filho pródigo que ele lembrou da casa do seu pai. Não é isso? Que tinha se afastado, ele lembrou. O que faz a pessoa cair nos pés de Jesus é lembranças. Deus só dizendo, lembra? Quando eu te peguei, quando eu te livrei daquela situação, porque eu amo a sua alma, eu tenho azeite para a sua vida. E sou eu o Senhor da sua vida. Lembra das promessas minhas que eu tenho para com a sua vida, para com a sua casa. Deus. Lembra? Fecha os teus olhos e começa a lembrar daquele dia glorioso que Jesus te selou com a promessa do Espírito dele sobre a sua vida. E quantos estão vivendo num marasmo espiritual, que não falam mais língua estranha, pessoas que louvavam não louvam mais, pessoas que profetizavam não profetizam mais, pessoas que pregavam não pregam mais. Mas Deus ainda fala que resta um pouco de azeite na sua casa. Glória a Deus. O interessante, irmãos, é que eu disse para os irmãos, parece que pela conversa com aquela mulher tinha com Eliseu, o profeta Eliseu, aquele vasinho que ela tinha na casa parecia insignificante, era pequeno para suas dívidas. Era algo insignificante, algo que não ia suprir, algo que parece que não ia chegar a lugar nenhum, não ia dar resultado. Aí Eliseu fala assim, ó, vai, pega os seus filhos, vai para sua casa e fecha as portas. Tem hora, irmão, que nós temos que fechar a porta. Porque tem gente que está com a vida aberta para o diabo. Tem gente que está abrindo só a retaguarda. Está deixando de tem hora que é você e Deus. Não adianta, é mistério de Deus com a sua vida, Deus com você e você com Deus. Não adianta você querer abrir a sua vida para outros, que vai complicar. Abra só para um ser. Espírito Santo, entra na minha casa.
entra na minha vida, faz um milagre na minha vida, e Jesus vai fazer um milagre no seu ser. Você nunca mais será o mesmo. Aleluia. E aqui está outro mistério. Ela podia pegar e falar ao profeta: ah, você está louco, aquele vasinho eu vou pegar, vou emprestar vaso na vizinhança. A obediência para o profeta, pastor. Porque tem muitas pessoas que ouvem a voz do profeta, vai buscar o profeta, encontra com o profeta, e o profeta manda, ordena pela sua palavra a pessoa fazer algo que a pessoa não faz. Se aquela mulher não tivesse ouvido a voz de Eliseu e obedecido, ela ia morrer. Eu quero dizer nesta noite, Jesus está falando com você, e Ele quer que você obedeça a palavra dEle, para você ter êxito na sua vida e ser vitorioso, para não morrer nesse mundo sem nada. Se você der ouvido à voz do profeta, a palavra do profeta, você não vai morrer amandabra, e ablafai, abandonado. Ele vai tomar conta da sua casa, dos seus filhos, da sua família, de você, porque Ele é o Deus que cuida de tudo. Ora, malassuri andalaia. E ela fecha as portas, obedece a palavra do profeta. E ela fala assim: olha, mandou todos os filhos em todos os vizinhos possíveis, e vai buscando vaso. Eu não sei o tamanho da casa daquela mulher, mas acredito que na sala, nos quartos, em todas as dependências da casa, na residência daquela mulher, tinha vaso de todo tamanho. Era pequeno, era grande, era médio, era aquilo mais larguinho assim, aquilo mais fininho, mas era vaso de toda a qualidade, de todas as coisas que estavam dentro da casa dela. Vai entender o mistério aí. Era vaso de toda a vizinhança que vem para a casa da viúva. Meu Deus do céu. E vai os moços, os filhos, e vai, bate palma na casa de uma, empresta uma vasilha e um vaso, e traz um vaso, e vai na casa do outro e traz um vaso, e vai preenchendo todos os cantos da casa de vaso. Mas interessante que o texto sagrado nos fala que não eram vasos cheios, eram vasos vazios. Não eram poucos vasos, eram muitos vasos, vasos vazios, vasos que não tinha nada dentro, estava ali somente um vaso e nem um conteúdo dentro. E eu começo a ver pelo Espírito e pela fé. Vaso em todas as partes da casa. E ela está lá com o seu vaso, só botija, com aquele resto para ela. E ela pega, segundo a palavra do profeta, e vai virando, sobre o primeiro vaso. Estou tremendo, olha, estou tremendo. Estou sentindo que eu estou pregando aqui, mas estou sentindo que esse azeite está fluindo. Enquanto eu prego, esse azeite está sendo derramado sobre esta igreja. E vai sendo derramado, e ela enche o primeiro até a boca, até a borda. E vem o segundo, e vem o terceiro, e vem o quarto, e vem o quinto, e vem o sexto. E o azeite não cessava, não acabava, não parava de fluir, porque a fonte de Deus é inesgotável. A fonte de Deus não se acaba nunca. Nesta noite está jorrando azeite para toda a casa.
o vaso dela. Era um recipiente só. Vamos chamar desse vaso dela de original, que partia do vaso dela para os demais vasos. Eu quero dizer, você é um vaso aqui nesta noite. Quem é vaso aqui? Dá um bravo de vitória. Aqui tem vaso? Aqui tem vaso, cadê os vasos? Se tiver emborcado hoje, Jesus te pega na mão dele. Aleluia. Vaso de ponta cabeça não tem como ser cheio. Mas de boca para cima, ó, de cima. Desce, a Bíblia fala que lá no Salmo, que desce a barba de Arão, que desce. Quando fala desse, vem da onde? Da onde? Entendeu? Se você estiver virado para cima, olhando para cima, recebendo de cima, você vai receber. Para lá nem para cá não tem nada, mas lá de cima vem. O vaso dela vai enchendo o vaso, irmão. E toda vez, não era pouco não. A Bíblia não descreve a quantidade, mas para pegar a vaso da vizinhança era muito vaso. Agora pensa bem. Olha aqui para mim. Você acha que você não tem nada, mas o que tem na sua vida vai preencher muita gente aí. Deus vai preencher muitas vidas através do azeite que está na sua vida. Deus tem colocado na sua vida uma unção. É o Espírito Santo dele. O diabo não vai te calar. O diabo não vai romper a obra de Deus que existe dentro do seu ser. Deus, está fluindo aqui em cima, está fluindo. Eu vou falar. Olha para mim. Ramadaca Suriana. O interessante é que enquanto vinha vaso, ia enchendo. Mas não era pouco. Não parecia pouco. Observe. Enquanto tiver vaso para ser cheio nessa noite, não vai ser só um azeite. Só se não quiser. Porque azeite tem aqui. Graças a Deus. E na hora que trouxe o último vaso, que preencheu até em cima, ninguém vai levar para nada. Cessou o azeite. E o azeite na época era algo valiosíssimo. O tanto que a Bíblia fala que ela pagou as dívidas dela e viveu o resto. Ela nem emprestava, ela vendia, negociava, a mulher se tornou empresária. Quem tem azeite, não vai faltar nada na sua casa. E o interessante que os filhos, o credor, não levou mais os filhos. Na hora que eu acredito que o credor passava na porta, uma conjectura, um pensamento meu, passava na frente da casa daquela mulher e falava: essa casa está encharcada de óleo. Não dá para entrar aí, não tem como, está encharcada, eu não posso. Aí ela. O diabo vai passar perto de você e falar assim: esse eu não posso com ele. Ele está encharcado. A unção que existe na vida dele, dela, é coisa sobrenatural. E eu vou dizer uma coisa:
esse acontecimento é similar ao que Jesus fez lá no capítulo de número 6 do livro de João. A Bíblia fala que Jesus passa o mar com os seus discípulos, e a hora já era tarde, já era avançada, e uma multidão de pessoas famintas vão até Jesus, após Jesus. Hora avançada, tarde, sem recursos financeiros. Quando Jesus pergunta, está registrado, irmãos, depois eu não vou ler lá agora, porque para não tomar tempo, porque nosso tempo é precioso. Jesus pergunta para um dos seus discípulos: o que nós temos de dinheiro? 200 dinheiro de pão. O que é isso para tantos? A Bíblia fala de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Vamos multiplicar isso aí, coloca aí mais uma mulher para cada homem, daria mais de 10.000 pessoas, e as crianças, milhares de pessoas no deserto, faminto. Mas o que me chama a atenção é que Jesus estava lá. Glória a Deus. O profeta estava lá. Glória a Deus, Senhor. Padaria não tinha, como o Mauro disse sempre. Padaria não tinha, e se tivesse, como que ia fazer tanto pão para tanta gente naquela ocasião? Não tinha como. A situação para o ser humano era irreversível, algo impossível para o homem. É aí que acontece o milagre. Eu dizia para um dos irmãos que estava ali na casa do pastor que o milagre não tem explicação, porque senão ele não é milagre. O milagre não tem como explicar o milagre, porque se explicar ele não é milagre. É algo que não tem explicação para a medicina, para a justiça, para o homem, para o ser humano, para o ser natural da face desta terra. E a Bíblia diz que multidões de pessoas, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que estavam naquela ocasião, mas o profeta Jesus estava presente. E quando ele está presente, algo acontece. Se Jesus está presente, pode descansar em paz, porque as ondas não vão te afogar no mar desta vida. O barco não vai afundar. Você vai chegar no destino que Jesus prometeu. E Jesus estava lá. E ele está aqui nessa noite. Quantos podem dizer amém que Jesus está aqui nessa noite? Ragazoa na chegue, adorava sui, candalabachada. E Jesus está vendo a situação, aquela multidão se aproximando, e o desespero dos seus discípulos. E agora? Um olha para o outro, que nós vamos fazer? E ele provou os seus discípulos, perguntando. E o que eu acho lindo, pastor, é que havia um mocinho, que ninguém dava nada para aquele mocinho, que nem o vasinho lá da viúva lá no cantinho. O mocinho tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aleluia. O que é isso para tanta gente? Não é insignificante? Para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha aqui para mim. Madaragasuriana laxanda lahaia. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que é isso? Ô Senhor, mas o que é isso, Betânia? O que eu acho lindo nisso é que o jovem não foi orgulhoso. Ele falou: não, vou comer sozinho. É meu, eu preciso comer. Quem não se preparou, quem não trouxe, esse é o meu lanche, é a minha refeição. Eu vou, trouxe para mim.
era pouco para a multidão. E o jovem podia falar assim, não, é pouco isso aí, eles acham que eu vou dar o que eu... Não dá não, nem uma casquinha cada um. Mas interessante que o jovem se apresentou. Como é lindo quando alguém se apresenta para o profeta, pastor. Como é lindo, irmãos que estão aqui, quando alguém se apresenta para o profeta e traz aquilo que parece pouco para ele e coloca na mão de alguém que pode aumentar. Aleluia. Ele não foi egoísta. Quantos que tem não gosta de repartir, irmão? Quantos que tem que acha que só ele quer para ele e não quer dividir para o próximo? Que mandamento bíblico. Aí Jesus toma nas suas mãos e ele levanta para o céu e dá graça. É lindo. E vai partindo o pão, e vai partindo o pão, e vai partindo o pão, e pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe. Meu Deus do céu, irmão. A Bíblia fala que todos se alimentaram, comeram, saciaram, e sobrou 12 cestos de pão cheio. Deus quer te usar. Saia do meio da multidão e se apresente a Cristo nesta noite. Pelo amor de Deus, entenda esta mensagem nesta noite que eu estou profetizando para você, ó crente. Se apresente ao general do quartel nesta noite. Você tem algo de Deus nessa noite. Não diga que você não tem, que é mentira do diabo. Você tem. Você tem um potencial. Você tem algo de Deus, você tem talento, você tem dom, você tem dádivas de Deus. Daqui a pouquinho eu vou orar pelas vidas. Alguém fala assim, mas eu estou com uma enfermidade que está me atrapalhando, eu não consigo ser doente, Hoje Jesus vai te curar. Hoje a unção vai te pegar. Hoje o óleo vai te purificar. O bálsamo de Deus. Os pastores lá na Palestina, eles usavam para tirar aqueles vermes da cabeça das ovelhas do seu rebanho, azeite, óleo, passava e arrancava. Hoje o bálsamo vai descer na sua cabeça. Só se você não quiser. Se você quiser, Deus vai te pegar hoje. Ah, do jeito que eu estou, venha como está. Será? Não existe será, não. É hoje. É hoje. É hoje. Deus vai fazer um milagre através daquilo que você tem. Não é do que você não tem, não. É do que você tem na sua casa. É de você. Deus vai usar a gente aqui em várias áreas que você não está nem esperando. Mas vai te usar. Sabe? Existem mistérios de Deus que nós não entendemos, irmãos, assim de momento. Mas depois nós vamos entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Eu quero entrar aqui numa parte de um testemunho que marcou minha vida. E até a irmã Edna me disse para mim contar esse testemunho aqui. E eu, por onde eu tenho passado, contei vários testemunhos hoje lá para os irmãos. Se nós fôssemos contar, aí eu todo dia. E eu falei para ele, eu tenho que me segurar aqui, porque senão eu vou ficar chorando aqui. E eu vi algo que aconteceu na minha vida, na vida daqueles que estão ao meu redor, que eu quero trazer aqui nesta noite para esta igreja.
Nós dirigimos uma congregação na Coab em São Manuel. Começamos do nada, em pontos de pregação, de casa em casa, de lares em lares. Mauro, meu irmão, testemunha disso, minha esposa. E é tão difícil quando você vai desbravar um trabalho, rapaz. Você fala para uma, duas, três pessoas, é tão difícil você pregar, é difícil. E eu sempre orando a Deus. E nós fazíamos vigília numa chácara lá em Aparecida de São Manuel. Todos os sábados de madrugada. Passávamos a noite em oração. Uma vigília. E uma certa noite, uma madrugada de sábado, friento, aquela casa que nós fazíamos oração não tinha nem luz. Nós acendíamos vela e lampião. Às vezes não tinha água, era um poço que tinha no fundo daquela chácara. E nós íamos em alguns irmãos, 4, 5 irmãos. E eu sempre pedi a Deus assim, que me mostrasse algo da parte dele, que impactasse a minha vida. Algo que por onde eu passasse eu falasse do que ele tinha feito. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estou chorando. Essas lágrimas é do Espírito Santo. E eu estava uma noite orando, Deus levantou uma irmã em profecia e veio até mim e falou assim: meu filho, meu servo, não tem um mistério para com a sua vida, algo grande. Tem uma pessoa que está morta praticamente, e você vai lá e repreender o espírito da morte do corpo dessa pessoa, porque tem um plano na vida dela. E naquela noite eu lembro que eu tive uma visão de Deus, que o céu se abriu. Eu não via o teto, não via a laje, via uma cachoeira de fogo azul que eu não via de onde iniciava aquela cachoeira. E eu pensei na minha cabeça, Deus usou uma pessoa lá que falou assim: esta cachoeira inicia-se no meu trono. Aleluia. Eu ouvia milhares de vozes, instrumentos que eu nunca ouvi nessa terra. Um cântico em línguas estranhas que tomava aquela chácara que parecia que eram milhares de vozes num coral perfeito, em harmonia, em perfeição. E entendi que eram os anjos do Senhor cantando. E eu fiquei preocupado, minha perna toda trêmula. Eu falei: mas como? E o Senhor me disse assim: olha, bem no meu ouvido assim, entendi nitidamente. Fique em paz, que na hora que chegar a essa situação eu vou trazer memória em você. Fui para minha casa. E uma irmã nova convertida lá ligou para mim numa madrugada, uma noite, quase chegando a madrugada, e disse assim para mim: pastor, a minha sobrinha, uma jovem de 18 anos, Renata Soares, o nome dela, ela se envolveu na vida do crime. Essa moça mergulhou no mundo do tráfico, fez muitos assaltos à mão armada, com armamento pesado de grosso calibre. Foi notícia na TV Globo, nos telejornais da região. Ela matou o próprio filho sufocado no travesseiro, um bebê recém-nascido. A moça era possessa, dominada por demônios, legião de demônios. E aquela moça, por se envolver e foi se aprofundando no mundo do crime, do tráfico, e chegou uma hora que o diabo quis puxar o tapete e levar a vida dela. Mas existia a avó e a tia que oravam por ela, que tinha azeite na vida. Glória. E ela me liga e fala assim: olha, pastor, a minha sobrinha, ela tomou 2 facadas fatais
Uma perfurou o pulmão e a outra perfurou a aorta, a veia, a artéria do coração. E ela está entubada na Unesp de Butucatu, em Rubião Júnior. E a medicina, o quadro clínico dela é irreversível. A medicina mandou preparar o funeral. Só alguns aparelhos estão funcionando. Ela está à beira da morte. E quando ela me ligou, meu Jesus da glória, minha perna tremeu. Lembrei, irmão, lembrei! Daquilo que Deus tinha falado lá na vigília no sábado passado. Meu Deus do céu. E eu falei assim, fala com o médico, irmão. E ela ligou para mim numa quinta-feira. Na sexta-feira eu tinha um culto marcado numa residência. A casa estava repleta de gente. Mas eu fui lá, pedi para o meu irmão ficar na direção do trabalho, colocar a igreja em oração, porque eu ia fazer uma missão do céu. Aleluia. E eu fui, pastor Marcos Lima. Quando eu estou chegando na Unesp, não sei se os irmãos conhecem a Neuro, na Unesp, uma escadaria só para chegar na UTI central. E eu subo a escadaria e chego na porta. Estava repleto de gente, era pai, mãe, tio, amigos, primos, irmãos, parentes de toda a qualidade, era a multidão que estava ali na porta do hospital. E um médico japonês me sai na porta e fala assim: hoje, aqui está pesado, aqui nem vai poder entrar um só. Porque eu sou bonzinho ainda, vai entrar um só. E na hora que eu chego assim, que a irmã chega, a irmã que tinha me ligado, nova convertida, ela começou a chorar. E eu não entendi aquele choro dela, ela veio e me abraçou, não tinha palavra. Eu falei: por que você está chorando, filho? Falou: porque eu tive um sonho. O Senhor tinha orado aqui, Jesus tinha ressuscitado o Renato. Eu falei: por que você está chorando? Porque no sonho, a cor do terno, a cor da gravata, a cor da camisa, do jeito que eu sonhei, você está aqui, meu querido. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo? Minha perna toda trêmula, a família reuniu-se num canto daquele pavilhão. E fiquei ali num canto sozinho, sem conhecer ninguém. A irmã nova converteu num canto, eles lá no outro canto. Eu de braço para ela com a minha Bíblia. Senhor Deus, eu vim fazer o teu querer. E o Espírito Santo falava comigo: fica na sua posição, fica aí, não sai daí. A família se reuniu, daqui a pouco veio o pai e a mãe da menina e falou: pastor, decidimos unanimemente que quem vai entrar hoje é o Senhor. Oh, aleluia. Eu? É porque nós não temos mal o que fazer. Nós já vimos ela aí durante 15 dias que ela já está assim nessa situação. Aí na hora que eu fui entrando, tinha uma junta médica lá de 4, 5 médicos, alguns enfermeiros ali de pronto atendimento. E eu pedi para o médico-chefe daquele plantão, mano. Eu falei: deixa que alguém, pelo menos da família. Eu vim numa missão, mas eu queria que pelo menos mais um entrasse comigo. Aí entrou um dos tios dela comigo. Ele de tanto insistir, ele deixou. Aí ele tem todo aquele preparativo de lavar as mãos, colocar o avental, a touca. E ele me levou até o leito. Amados irmãos, quando eu cheguei no leito daquela moça, era pele e osso. A cabeça estava como uma bola de futebol toda inchada. Os aparelhos estavam praticamente... O cérebro morto. Morte cerebral. O coração somente batendo. Meu Jesus, aonde tu me trouxe, Senhor?
E ele pegou e falou assim para mim: olha, ela não responde nenhum estímulo. Ele pegou e foi lá e mexeu nela, colocou o braço de um lado, o braço ficou, trouxe para o outro lado, ficou, parecia um boneco. Trouxe a cabeça dela para um lado, o travesseiro ficou, levou para o outro, ficou gelada, como uma morta viva ali, somente pelos aparelhos do coração, ali, batendo bem fraco. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou assim: você não pode fazer barulho. E outra coisa, eu vou dizer uma coisa para você: se ela voltasse a viver, ela nunca mais ia falar, ela não ia ver, ela ia vegetar, ela era trabalho para toda a família. Mas a família insiste em deixar esses aparelhos ligados ainda. De repente, uma voz veio sobre a minha mente e falou: fala para ele que ela não vai morrer. Eu falo isso? Será que eu falo isso? E aquela voz batia bem no profundo do meu ser. Lembrei da mensagem profética lá na vigília. Meu Deus. Eu faço, meu Deus, eu falo isso. Fala que eu te ordeno. Falei: ela não vai morrer não. E vocês não sabem da última. Aquela voz me falou: fala que sexta-feira ela vai embora para casa dela. Sexta-feira ela vai embora para casa dela. Ele me olhou e ele sorriu na minha cara. Vou deixar você aí, ó. Só peço para não fazer barulho. Tá bom? O tio da Renata de um lado da cama e eu desse lado de cá. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando em vidas dessa vez. Entenda esse mistério de Deus. Entenda isso. Isso vai edificar a sua fé. Eu aqui de um lado, o tio dela do outro. Ele olhava para mim sem saber o que fazer. Ah, irmão. Eu fechei os meus olhos e senti uma força sobrenatural. Um vento que entrou lá dentro, como um redemoinho que virava dentro daquele UTI. E parecia que estava dentro da igreja. Deu vontade de cantar, pular, saltar, bater palma, mas não podia. E aquele mesmo coral, Marco, que eu falei para você, começou a cantar dentro da UTI, mas numa sincronia, numa perfeição. Eu sou músico, sou maestro, toco. Nunca ouvi instrumento daquele, não sei, é só coisa celestial, tocar. Uma sincronia, perfeição. De repente vem aquela voz: meu Jesus, eu não sabia se vinha de cima, se vinha de trás, se vinha de baixo. Não tinha como distinguir. Falou assim: ó, repreenda o espírito da morte agora. Repreenda o espírito da morte agora. Meu Jesus da glória. Agora está meu rival diante de praticamente um cadáver, com uma ordem daquele que é a própria vida me falando para repreender a morte. Estendi essa mão cheia de dedo que Deus me deu calejada. Mas sentia que uma mão estava sobre a minha mão, que é aquela mão que foi furada pelos cravos no Calvário. E falei: segundo a ordem do meu mestre Jesus, que é a própria vida, espírito da morte, saia desse corpo agora.
De repente, olhei para os aparelhos, tudo começou a funcionar tudo. A pressão começou, a mulher começou a funcionar tudo. De repente, naquele instante, eu comecei a ver tudo. E de repente existia uma pessoa de guarda atrás de mim, uma enfermeira desviada, afastada dos caminhos do Senhor. Ela começou a fazer o barulho, não era eu, era ela. Línguas estranhas repartidas nas minhas costas. Era a enfermeira que estava encontrando com o mestre. A enfermeira saiu num pé só. Aquela voz falou assim: converse com ela que ela vai te ouvir. Meu Jesus, de repente eu já vejo que está cheio de homem branco atrás de mim, mas médico, né? Japonês, ali, o pessoal tudo. Falei: Renata, Jesus te ama, filha. Ele quer salvar sua alma. E eu virei para trás, todo mundo tremendo, um olhava para o outro e perguntava: quem é esse rapaz? Da onde que ele é? Que cidade que ele é? Da onde que é? Eu disse: fui enviado. Fui enviado. Aquele que é dono da vida. Falei: vem cá. Falei: vamos fazer um negócio. A moça falou que ela não responde nenhum estímulo. Falei: Renata, bem pertinho, Jesus te ama, filho. Você quer aceitar Cristo? Começou a cair lágrimas nos olhos da moça. E quando eu disse assim: olha, quer ver? Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste? Olha, se ela estiver me ouvindo, ela vai me obedecer as coordenadas. Olha aqui, escuta bem. Fala: Renata, se você quer aceitar a Cristo como Salvador, você está viva e ouvindo a minha voz, encolhe a perna direita. A perna direita veio! Encolhe! Meu Deus do céu! Coisa linda! Agora estou tranquilo, os médicos chorando, todo mundo ali, boca aberta, funcionando tudo normal, os aparelhos, pressão, tudo normal, coração. Eu vou sair. O tio ali estava encharcado. Aleluia. Era um azeite só dentro da UTI. Eu estou saindo, e lógico que eu estou assim desse jeito assim, estou encharcado. Não tinha como não chorar. Não sou de ferro. Eu saí e aí. Toda aquela gente tarada lá perguntando: e aí, como? Ela não vai morrer não. Deus está comprando a vida dela. Todo mundo ficou parado. Fui morar na minha casa tranquilo. Passa sábado, passa domingo, passa segunda, passa terça, quarta, quinta. Sexta-feira, 6 horas da manhã, o telefone tocando. Era da Unesp, é o teu.
Adivinha? Os médicos me ligando para me visitar a Renata na casa dela, que ela tinha tido alta! Você pode glorificar, você pode aplaudir a Jesus. Você pode aplaudir Jesus nessa noite, que eu sei que tudo pode. E não existe demônio, não existe trevas, não existe quem possa meter o avance da sua mão. Eu estou acabando, porque tem que concluir. Deixa eu. Aí eu vou lá na casa da Renata. Ele vai. Foi lá. Na hora que eu chego na casa daquela moça, ela vai sentar toda magrinha, uma jovem de 18 anos. Ainda no processo, lógico que tem que fazer fisioterapia, porque por aquele tempo eu confiou um pouco. Aí na hora que eu coloquei o pé no portão, foi choro de toda a casa. Todo mundo aceitou a casa. Oi, Renato. O que aconteceu, Renato? Olha, eu lembro que eu estava no mundo de trevas. E a única coisa que eu lembro é que eu ouvi a sua voz, pastor, bem longe. Como de eco, eu falava assim: Renata, Jesus te ama. E eu escutei. E eu lembro das suas palavras que me fez um apelo. E eu quero ser Jesus. E a moça aceitou a Cristo como Salvador. Glórias a Deus. Agora nessa noite, com a permissão do pastor, eu quero convidar esta igreja a se colocar em pé. E eu gostaria de convidar minha esposa para louvar a Deus aqui com louvor. E enquanto ela louva a Deus, nós vamos estar ministrando.